O Palmeiras pode vender o Vitor Reis ao City por 252 milhões. É mais uma grana altíssima que o Palmeiras ganharia com mais um jogador revelado, que foi revelado na base. A informação foi trazida com exclusividade no UOL pelo André Hernan, pelo Bruno Andrade e pelo Felipe Silva. É uma oferta muito alta, gira em torno de 40 milhões de euros, 252 milhões de reais na cotação de hoje, além da possibilidade de um valor extra por bônus. De acordo com essa apuração do UOL, o City já tem tudo acertado com o jogador e quer definir logo o acerto com o Palmeiras e atender a um pedido do Pepe Guardiola. Ele chegaria na Inglaterra para o restante dessa temporada em que o City vai mal, né? O time está muito mal no campeonato inglês. O zagueiro tem 18 anos, já vinha despertando interesse de outros clubes no mercado europeu, mas o Palmeiras não considera negociar por menos de 30 milhões de euros. Se essa venda for confirmada, ele vai se tornar o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando o Lucas Beraldo, né, do São Paulo, que foi para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros. Esses números são impressionantes, Danilo. E mais uma joia da base do Palmeiras. O Palmeiras é uma máquina de fazer dinheiro com a base, é uma coisa impressionante. Para quem é mais antigo como eu, vai lembrar que a base do Palmeiras não revelava ninguém há 10 anos atrás. E agora é completamente dominante na base, seja nas conquistas, seja nas vendas, né? Esse número é muito impressionante para um zagueiro. Pois é, bom dia, Casão, Tirone, todo mundo que está conosco aqui no YouTube, em todos os canais. É realmente impressionante esse valor, e como você disse, o Palmeiras há pouco tempo não tinha a tradição de revelar ninguém na base. E o Palmeiras é a prova viva de que você reformular faz muito sentido e vale muito a pena. Vamos lembrar rapidamente que o Palmeiras começou essa reformulação em 2013, demorou um tempinho para ter seus frutos. Em 2016 teve a revelação do Gabriel Jesus, mas de lá para cá tinha diminuído um pouco e agora o ritmo é frenético, é realmente muito assustador. E aí essa proposta do Vitor Reis, para mim, me chama ainda mais atenção, porque o Vitor Reis nem titular é. Ele jogou poucos jogos, não é aquela revelação que chega e domina o espaço e que brilha os olhos, não, é o cara que ele foi observado pelo City jogando poucas vezes e muito pelo perfil dele, do que ele fez também já nas categorias de base, e 40 milhões de euros é muito dinheiro. O Vini Júnior e o Rodrigo foram vendidos por 45 milhões. O Estevão e o Endrick agora, o Endrick depende mais de bônus, o Estevão um pouco menos, mas eles chegaram nos 60. Também, assim, a diferença para o que os dois produzem em campo para o Vitor Reis é grande. 40 milhões é muito dinheiro. O Palmeiras tem o projeto de fazer o Vitor Reis ser o zagueiro mais caro da história do país, como você falou agora, superando o Beraldo, e agora já vai ser o dobro se vender por 40. Mas ainda assim tem a ideia de que o Vitor Reis poderia valorizar se continuasse no Palmeiras e se disputasse o Mundial de Clubes. A questão é que a partir do momento que você tem uma proposta dessa de 40 milhões de euros, é um risco você dizer não, porque até lá o Vitor Reis pode se machucar, pode entrar e decepcionar. Então, eu vou te falar que recusar seria algo assim assustador para o Palmeiras, porque é muito dinheiro. Eu sei que o Vitor Reis tem um futuro brilhante e tal, mas a gente está no Brasil. Um time como o Palmeiras, como o Flamengo, como qualquer outro, precisa de dinheiro de venda. Todos os anos a gente sabe disso. E o Palmeiras está investindo forte nessa janela. Com 40 milhões de euros, o Palmeiras poderia ir ainda atrás de outros jogadores que têm tido dificuldade de conseguir chegar. O City queria para agora, né? Mas, assim, é realmente. Assim, eu não sei se irresponsabilidade é a palavra, acho que irresponsabilidade é muito forte. Mas olha, seria uma temeridade não vender o Vitor Reis agora por 40 milhões de euros, Tirone. Olha, eu concordo muito com você. Vamos colocar na tela aí os últimos jogadores que o Palmeiras vendeu. Já que a gente está falando que a base do Palmeiras é um negócio impressionante. Não tem nada muito parecido na história, em valores, indiscutivelmente. Mas nessa sequência, tanto jogador bom e caro sendo vendido. Olha na tela aí, ó. Teve o Estevão, vendido por 61,5 milhões de euros, que foi para o Chelsea, mas ainda está no Palmeiras, vai no meio do ano. O Endrick, vendido por 60 milhões de euros, já está no Real Madrid. O Vitor Reis, ainda a confirmar,
pode ser vendido por 40 milhões de euros e ir para o Manchester City. E o Gabriel Jesus, que foi quem meio começou essa história aí, né? Das vendas da base do Palmeiras. 32 milhões de euros foi para o Manchester City. Tem o Luiz Guilherme, que valeu 30 milhões de euros e foi para o West Ham. E o Danilo, 20 milhões de euros, que foi para o Nottingham Forest. Detalhe, tirando o Real Madrid, só clubes da Premier League, que quase que o trem pagador hoje do futebol mundial, né? Contrata muita gente. E o futebol inglês contrata muito mesmo, e é o destino desses jogadores todos. É bem impressionante, né, Casão, esses números. São bem impressionantes. É impressionante, mas é um resultado de um investimento, de uma mudança de linha de raciocínio de um clube que sempre foi clube comprador. Os grandes times do Palmeiras, antes dessa nova linha de trabalho, eram times todos com jogadores comprados. A segunda academia, que eu me lembro bem, né, que eu vi bem jogar, era todos pouquíssimos jogadores, que não tinha ninguém ali da base, todos jogadores contratados. Os jogadores eram tudo sendo comprados, né? E o Palmeiras entrou numa linha que ele compra jogadores, mas ele revela muitos jogadores. E o lance do Vitor Reis é assim, cara, eu acho que chegou no topo de oferta. Eu acho que não dá para passar de 40 milhões para um zagueiro que eu gosto muito do Vitor Reis, mas ainda não virou titular nem nada. 40 milhões de euros é o máximo, acho que é o topo, seria o zagueiro mais caro e não vai passar disso. Não dá para não vender com essa proposta. Mas quebra uma linha de reposição, né? O Vitor Reis estava ali, atrás do Murilo, do Gustavo Gomes, já estava ali para entrar como titular, seria o próximo, era o cara da vez, né? Você vende o Vitor Reis, ok, você vai continuar com o Murilo e com o Gustavo, mas você não vai ter embaixo nenhum cara da vez. Eu tô pensando na parte do jogo, tá? Na parte do time, da parte do Abel, por exemplo, olhando. Não, eu venderia. O garoto vai querer ir. É o City. Olha o contrato que ele vai fazer. Olha o dinheiro que vai entrar para o Palmeiras. Mas pensando na organização de reposição, ficou um vácuo. Aí vai ter que surgir alguém, ou já tem no Palmeiras alguém que de repente a gente não saiba, que já está se destacando ali, que pode ser o Vitor Reis da vez no elenco, mas você quebra uma reposição, né? Na ordem. Você quebra a ordem de reposição. Paralelamente a isso, o Palmeiras anunciou a renovação do Gustavo Gomes até dezembro de 2027. O vínculo do jogador paraguaio com o clube era até o fim de 2026. Agora foi prorrogado para o fim de 2027. Saindo o Vitor Reis, o Palmeiras vai ter para a zaga o Gustavo Gomes, o Murilo e o Naves. Mas tem aquela história do zagueiro canhoto, né? Que o Abel pede e tal. Será que vai chegar alguém? Vai ser reposto esse cara, o Danilo? Então, nessa linha do raciocínio do Casão, o Naves era o cara que surgiu até antes do Vitor Reis e acabou perdendo espaço com o tempo. Ele surgiu, chegaram até a jogar juntos um jogo, se eu não me engano, foi contra o Corinthians, o Vitor Reis e o Naves, era a dupla titular do Palmeiras. O Vitor Reis, naquela ocasião, marcou um gol de cabeça. O Naves, ele surgiu como uma grande aposta, mas acabou perdendo espaço por conta do Vitor Reis, da ascensão do Vitor Reis. O Vitor Reis é um cara que constrói jogo e tudo mais, né? E nessa copinha, o Palmeiras tinha um jogador que fez esses 2 primeiros jogos e que já não vai mais voltar para o time de baixo, vai continuar já direto com o profissional, que é o Benedetti, que é um jogador de 2,5 metros de altura. Tô brincando, não é 2,5 metros, claro, mas é muito alto, chama atenção, ele é realmente muito alto. Então é um jogador que o Palmeiras também aposta. E apesar da altura, não é só um zagueiro brucutu, digamos assim, né? É um zagueiro que tem uma saída técnica também. Então o Palmeiras aposta no Benedetti também. E mesmo antes dessa possível venda do Vitor Reis, eu reforço, né? O Palmeiras tem a ideia, tinha pelo menos até essa proposta do Manchester City, de recusar qualquer investida pelo Vitor Reis. Mas mesmo antes disso, o Palmeiras já estava atrás desse zagueiro canhoto, e no meio dessas negociações que dominaram o noticiário do Palmeiras, né, com o Andréas, com o Paulinho e com o Facundo, que já foram anunciados e tal, mas o Palmeiras sempre esteve de olho para continuar atrás de um zagueiro canhoto. E na saída do Vitor Reis, eu imagino que abra espaço para mais um, porque é bom, o Abel gosta de ter
4 zagueiros e mais um da base ali que aparece quando precisa. Afinal, o Palmeiras joga sempre com Gustavo Gomes e Murilo, e aí você precisa ter sempre a reposição. Lá atrás tinha o Luan, que foi vendido para o México também, né? Então o Palmeiras vai continuar atrás desse zagueiro canhoto, e com a saída do Vitor Reis é algo que vai ficar ainda mais importante. Só para finalizar assim, a análise da base do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras no movimento como o São Paulo teve há um tempo, quando era Cotia, quando qualquer jogador já surgia muito mais valorizado do que se tivesse em outra base. Então, um jogador com característica A, B, C, se ele surgia em Cotia, ele já valia 2, 3 vezes mais do que valia em outros clubes, porque tinha um histórico, porque era o lugar referência de formação. E o Palmeiras agora está se tornando esse time no Brasil, esse time referência na formação. Então, qualquer jogador já dispara o valor dele. Vou repetir, o Vitor Reis não é titular nem no Palmeiras, e 40 milhões de reais do Manchester City, que não é aquele time de entrada, que é um time menor da Europa, que paga ali 15, 20 para depois revender, como era o Brighton, que o Palmeiras recusou as propostas do Brighton pelo Vitor Reis, assim, é um sinal muito forte de que a base no Palmeiras está virando referência pelo mundo. Ah, com certeza, isso é indiscutível. Esses valores que esses caras estão revelando, não tem jeito. Os clubes europeus já ficam de olho, já vira a base referência. Já foi, como disse o Danilo, o São Paulo, agora então, Cotia, nem já foi o Flamengo também. já foi o Flamengo também. O Flamengo de 81 era. A maioria Todo dos da jogadores base. era a base É. do Flamengo. Você entra na Gávea, pelo menos na época que eu joguei, tinha um quadro lá que diz: Flamengo faz craque em casa. E aí tinha a foto Tita, Zico, Andrade, Adílio, Moser, Isso. toda aquela turma ali. Era uma linha, assim, uma foto gigante. E tem o Santos, que sempre foi também. Verdade. Né? O Santos também. Agora o Palmeiras realmente está sendo único, né? Está sendo único nesse momento.